paz do Senhor, que bom nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos na lição de número 7. Eu quero dizer para você que é muito bom você estar aqui no meu canal. Me sinto imensamente feliz, sou grata a Deus por este privilégio e oportunidade que Ele tem me dado de contribuir com este comentário com alguns dos nossos irmãos. E este final de semana nós tivemos, eu acredito que em todas as igrejas, Assembleias de Deus do Brasil, nós tivemos seminários e encontros, E estamos abastecidos da palavra de Deus e somos gratos a Deus por esses dias que nós nos alimentamos da palavra de Deus. E espero que você fique até o final deste vídeo, onde eu vou mandar um abraço para várias pessoas que têm comentado em meu canal. E para você que é a primeira vez que você está aqui, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. A minha região é em Curvelo, Minas Gerais. Muitos me perguntam de onde eu sou. De Curvelo, Minas Gerais. E o meu pastor presidente é o pastor Zacarias Ferreira. E hoje nessa lição de número 7, nós vamos falar sobre Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Alguns podem pensar, mas a lição está repetindo. Nós já falamos sobre o sacerdote Jesus no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 5, e nós vamos continuar falando porque a carta aos Hebreus é um dos livros mais cristocêntricos do Novo Testamento. E durante esse trimestre nós estamos mergulhados na palavra de Deus e às vezes eu fico encantada com a maravilha que o Espírito Santo é por ter revelado para esse escritor estas profundezas de Deus que estavam ocultas para aquela igreja daquele século, para a igreja primitiva. Estas verdades, elas estavam ocultas para muitas pessoas. E hoje também, estas verdades estão ocultas para muitas pessoas, mesmo aquelas que estão dentro da igreja, mas não são alunos frequentes da Escola Bíblica Dominical, não têm o hábito de ler a Palavra de Deus. E eu sou muito grata a Deus por este comentário que nós estamos tendo durante este trimestre. E na nossa lição de número 5, no vídeo que eu gravei na lição de número 5, nós falamos um pouco mais aprofundado a respeito desta ordem superior. Mas hoje também nós vamos falar a respeito deste assunto, mas com uma outra ótica que o escritor aos Hebreus quis trazer para nós neste capítulo 7. E eu espero que você esteja incentivando seus alunos a ler todo o livro aos Hebreus, porque todas as semanas nós lemos um capítulo. Mas é interessante que, além dessa leitura semanal, seja feita a leitura dessa carta completa aos Hebreus. E, ao contrário do que muitos pensam, Deus nunca foi pego de surpresa. Deus, ele não tem um plano B, ele sempre está no controle da história. O plano de Deus, ele é um único plano e ele foi elaborado antes da fundação do mundo. O plano da salvação, ele foi elaborado antes da fundação do mundo. Deus, ele de antemão, ele já conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e Deus já sabia que muitas coisas não iriam funcionar, mas tudo estava pronto para a vinda de Jesus Cristo aqui na face da terra. Este sempre foi o plano. E quando muitos pensam que Deus tinha perdido ou que perdeu o controle das coisas, os acontecimentos, eles atestam que Deus sempre está no controle. E somente um Deus tão perfeito e santo pode guiar a história de uma forma tão maravilhosa. E que desde os primórdios tudo apontava
para Jesus Cristo. E aqui no capítulo 7, o escritor fala aos seus leitores que todo o sistema levítico do Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo, apontava para o sacrifício perfeito que somente Jesus Cristo pôde fazer. E este sacrifício perfeito, ele foi completado na cruz do Calvário. E ele revela que somente Jesus tinha todas as prerrogativas para mudar o sacerdócio levítico. Ninguém tem o poder de mudar algo estabelecido por Deus, que não seja o próprio Deus. Deus mesmo escolheu Arão e seus filhos e a tribo de Levi para este ministério. E agora eles tinham que entender, baseados na Escritura Sagrada, que tudo apontava para Cristo e que o Antigo Testamento, ele é cristocêntrico. Só que eles não estavam entendendo estas coisas. É quando nós falamos que o escritor diz que há pontos difíceis de entender, não para o escritor, mas para os leitores, né? E eles não estavam entendendo que as Escrituras Sagradas apontavam para o sacrifício perfeito, apontava para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o sumo sacerdote perfeito que havia de vir. As coisas do Antigo Testamento eram figuras das coisas que iriam acontecer. E ele quer deixar claro para eles que o fim desta promessa, que o fim desta profecia era em Jesus Cristo. E existia uma profecia registrada em Salmo de número 110, versículo 4. E ali, Davi não estava falando de si mesmo, mas ele estava falando, sim, do sacerdote perfeito que Deus enviaria ao mundo e que era o Filho de Deus. E esta profecia, ela teve o seu cumprimento em Jesus Cristo. E agora, sobre uma nova perspectiva, superior a Arão e a ordem levítica. E o que é mais maravilhoso, que é o escritor, em Hebreus capítulo 7, versículo 3, ele escreve que Melquisedeque é que foi feito semelhante ao Filho de Deus, e não ao contrário. Não que Jesus foi feito semelhante a Melquisedeque, mas que Melquisedeque, lá no passado, ele foi feito semelhante a Jesus Cristo, o Filho de Deus. A profecia que ainda ia se cumprir. Quando a Bíblia silencia a respeito de algo, não devemos fazer especulações, suposições a este respeito. Porque a palavra de Deus diz que as coisas que são reveladas nas Escrituras, elas são para nós. Mas as coisas que estão ocultas, elas são de Deus. E somente a eternidade as revelará. Então nós devemos ficar com aquilo que foi revelado por Deus. Melquisedeque, ele é uma figura de Cristo. Deus já estava mostrando o sumo sacerdote perfeito que um dia ia vir. O escritor vai identificar Melquisedeque de Salmos 110 com o Melquisedeque de Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao 20. O escritor, ele revela quem foi este homem e qual foi a importância de Melquisedeque se encontrar com Abraão. O encontro de Abraão e Melquisedeque no Vale de Savé, bem ao sul de Jerusalém, a refeição compartilhada, pão e vinho, indicava um acordo de paz entre eles,
E nós vimos que lá no Novo Testamento, né, Jesus, na sua última Páscoa, ele apresenta o modelo da festa ou dos rituais que nós deveríamos fazer para lembrar da sua morte e do seu sacrifício. Era a única coisa que nós poderíamos fazer um acordo de paz com Deus, seria através do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E lá em Melquisedeque, em Gênesis, nós já podemos viver estas cenas, né? Abraão, ele pôde vivenciar estas cenas, este acordo que ele ia fazer. E Melquisedeque, ele foi escolhido por Deus, né? Nós sabemos que Melquisedeque, ele não era um hebreu, né? Mas também nós não sabemos se ele era cananeu, se ele era jebuseu, de onde ele era. Nós sabemos que ele foi escolhido por Deus e aquele encontro foi um propósito de Deus, prefigurando o sacrifício de Jesus Cristo e o ofício que ele ia exercer uma vez por todas em prol da humanidade. E Abraão se submete pagando o dízimo dos despojos da guerra, reconhecendo assim a posição de Melquisedeque. O dízimo e o sacerdócio, ele veio antes mesmo que eles tivessem sido dados como lei ao povo de Israel. No sacerdócio levítico, os sacerdotes e os sumos sacerdotes, eles que tinham a autorização de receber os dízimos. E Abraão, que foi antes do sacerdócio levítico, ele pagou o dízimo a Melquisedeque, revelando então a superioridade de Melquisedeque. A tradução, nós falamos no nosso vídeo de número 5 da nossa lição, a tradução de a ordem de Melquisedeque, dizem os estudiosos, que não é correta, pois não é conhecido sucessores de Melquisedeque. Então, por isso, era impossível ser uma ordem. E este Melquisedeque, sem genealogia, sem princípio, ele apontava para Cristo. Melquisedeque, ele era sacerdote e rei de Salém. Ele possuía 2 ofícios ao mesmo tempo. Ele foi a figura de Cristo, que era da tribo de Judá, e era muito difícil para os leitores daquela época, cristãos, entenderem isso, já que a lei que havia sido entregue para o povo de Israel só podiam sacrificar, ser sacerdotes, sumos sacerdotes no tabernáculo, no templo, aqueles que fossem da tribo de Levi. E Jesus, ele era da tribo de Judá, por causa do seu pai, José. E ele era descendente da linhagem real de Davi. E os seus leitores estavam um pouco confusos a respeito disso, porque eles não conheciam a história de que um rei governasse uma nação e que, ao mesmo tempo, ele fosse o sumo sacerdote, o representante do povo para com Deus. O nome de Melquisedeque, seu nome, Rei de Justiça, é composto por 2 palavras hebraicas, Meleque, que significa rei, e Tsedeque, que significa justiça. Então, Melquisedeque significa rei de justiça. É sem dúvida próprio do seu caráter, que o marca como figura do Messias e o seu reino. O reinado de Jesus é um reinado de justiça. O nome da sua cidade, ele era rei de Salém, que significa paz, que vem da palavra hebraica shalom.
e como rei de paz, ele tipificava Cristo, o príncipe da paz, um dos títulos que Jesus Cristo teve e tem. Está em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. E esta cidade, Salém, ela é conhecida como Jerusalém. O grande reconciliador, quando Jesus recebeu esse título de príncipe da paz, está falando do seu ministério de reconciliação. Somente Jesus Cristo tem o poder de trazer paz entre nós e Deus. Somente Ele é o grande reconciliador entre Deus e os homens. Nada é registrado a respeito do início e do fim da vida de Melquisedeque. E, figuramente, lembra o Filho de Deus, cuja existência é de eternidade a eternidade. A única coisa que nós sabemos é o que a palavra de Deus registra, onde Deus fala a respeito dele no livro de Salmos, que ele foi gerado por Deus, ele é o Filho de Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade. E ele é autoexistente, de eternidade a eternidade. Não houve ninguém antes dele e nem após ele haverá outro. Jesus não tem sucessor. O seu sacerdócio é intransferível. Quando diz de Melquisedeque, sem pai ou mãe, sem genealogia, o escritor não está sugerindo que Melquisedeque fosse de origem celestial. O que significa, o que ele realmente está querendo dizer para nós, é que ele não teve nenhuma linhagem registrada como era exigido no sacerdócio levítico. Nada é dito da sua morte ou do seu nascimento. E em tudo isso, em meio a um silêncio, Melquisedeque prefigurava Cristo. E ele permanece na história como um sacerdote vivo. Melquisedeque, deste modo, foi a figura exata do que Cristo é na realidade. Sacerdote para sempre. Esta apenas prefigurada em Melquisedeque, mas ela se cumpre em Cristo. Melquisedeque apenas prefigurou o sacerdócio eterno de Cristo. Mas essa profecia, esta promessa, ela foi cumprida em Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito e eterno. E Jesus não precisou de um sucessor. Melquisedeque, ele era tanto rei como sacerdote. Como sacerdote, ele recebeu os dízimos de Abraão. Sem dúvida, o menor paga o dízimo ao maior. E como rei, ele governava Salém. Lemos na Bíblia algumas passagens, está na nossa lição, de reis oferecendo sacrifícios a Deus. Esses sacrifícios não eram para representar o povo diante de Deus. Nós temos o exemplo de Davi. Quando Davi trouxe a arca da casa de Obed-edom, a alegria dele era tamanha que ele sacrificava bois e carneiros a Deus. E diz as Escrituras que ele estava vestido com um éfode de linho. Está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12 ao 14. Salomão também sacrificou a Deus. Eles tiveram participação nos sacrifícios, mas não como representantes do povo, mas como sacrificadores. Salomão sacrificava a Deus 3 vezes ao dia, até que acabasse a construção
da casa de Deus. Está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4 e 15 e capítulo 9, versículo 25. Todavia, a função sacerdotal levítica de oferecer sacrifícios e representar o povo diante de Deus cabia somente aos sacerdotes. Nós já estudamos em outras lições que muitos reis foram rejeitados por Deus porque quiseram fazer sacrifícios em lugar do povo para Deus, representando o povo para Deus, oferecer sacrifícios a Deus que não era o seu papel. Um dos exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada, acredito que um dos mais famosos, é Saul, que está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9 e o versículo 13. E também o rei Uzias, em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao 18. Somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios a Deus pela expiação do pecado do povo. Na ordem arônica não existia sacerdote rei. O sacerdote, ele não era rei. A função dele era apenas servir a Deus. E isso somente poderia acontecer se houvesse outra ordem. E foi o que Deus fez. Foi o plano, foi a estratégia de Deus. Jesus era da tribo de Judá, uma linhagem real, né? Não tem história de que alguém de uma outra tribo tenha sido sacerdote ou sumo sacerdote no ministério levítico. Jesus, ele é descendente de Davi e foi levantado por Deus como sumo sacerdote, segundo esta nova ordem, da qual Melquisedeque é tipo. Não era fácil mesmo para aquela comunidade entender este plano tão maravilhoso de Deus, né? Tirar das mãos dos levitas este ministério de sacerdócio e colocá-lo totalmente nas mãos de uma única pessoa, o seu Filho gerado na eternidade, Jesus Cristo. Este sacerdócio de Jesus Cristo, ele não dependia de genealogia para se legitimar, enquanto que o sacerdócio levítico, se não fosse da tribo de Levi, não podia se legitimar. Ninguém podia se levantar e se fazer sacerdote. Era totalmente rejeitado por Deus. O sacerdócio de Cristo era de uma ordem superior. O que é isso? Sem que quem o antecedeu ou se ele ia ter um sucessor. Jesus não teve antecessor e nem teve sucessor. É uma ordem muito maior. Todos os sumos sacerdotes, quando morriam, eram substituídos, né, por outros. E isso foram séculos e séculos a fio. Melquisedeque, ele era maior que Abraão. E então, maior que o sacerdócio levítico. Tudo isso apontava para a superioridade do sacerdócio de Cristo, que é a substituição definitiva do sacerdócio levítico. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ele disse: está consumado, tetelestai, que o véu rasgou de alto a baixo. Jesus abriu um caminho de acesso para nós ao Pai. E ele tem o poder de nos conduzir ao lugar santo dos santos. Ele fez o sacrifício perfeito, né? Resgatando, nos reconciliando com Deus. Não era mais necessário que fossem oferecidos sacrifícios para perdão dos pecados do povo.
E aquela comunidade, ela precisava entender isso, antes que eles se desviassem, né, e voltassem para o judaísmo. No segundo ponto, nós vamos falar quanto ao aspecto de sua natureza, a superioridade de Jesus quanto ao aspecto da sua natureza. Aí eles poderiam perguntar, por que o sacerdócio de Cristo foi maior? Por que ele era maior se o sacerdócio levítico ele tinha sido chamado por Deus, Deus que tinha estabelecido aquilo? Eles tinham que entender que o sacerdócio levítico prefigurava o sacerdócio de Cristo, porque a incapacidade do sacerdócio levítico, ela era dupla. Ela era incapaz de assegurar a perfeição, né? Teleioses. Ela era incapaz de assegurar a perfeição do povo. A lei e o sacerdócio levítico não foram capazes de resolver o problema da culpa, né? O pecado, ele era apenas coberto, ele não era retirado, né? O sangue de animais, eles não tinham o poder de tirar o pecado, mas apenas de cobrir o pecado e de produzir o perdão que a santidade de Deus exigia. O problema da lei, ele só podia ser resolvido com um sacrifício perfeito. E na lei era exigido que o sumo sacerdote oferecesse primeiro um sacrifício por si, para perdão dos seus pecados primeiro. E somente depois ele podia entrar no Santo dos Santos e oferecer um sacrifício de expiação pelo povo, isto uma vez ao ano. Eram homens fracos, isto é, cheios de limitações e de fraquezas. Eles eram sujeitos à morte. Quando um sumo sacerdote morria, automaticamente outro era colocado em seu lugar. Era um ministério, um ofício exercido por homens pecadores e foi substituído por um sacerdote perfeito, Jesus Cristo, que é totalmente justo. A lei, ela era temporária e os sacerdotes ineficazes para atingir o propósito de Deus para a redenção do povo. O propósito da lei era reconciliar o povo com Deus, era para que o povo conhecesse a Deus, mas a lei, ela não foi capaz de resgatar a amizade de Deus com a humanidade. E a lei, ela era temporária. O sistema levítico, ele foi criado como sombra, antecipando a essência. E com a mudança profetizada em Salmo 110, versículo 4, ali também está registrado que haveria uma mudança. E envolvia uma mudança, no sentido de colocar de lado a lei. A lei, ela foi válida somente até Cristo vir, quando ele inaugurou o chamado tempo da perfeição. Somente o sacrifício, o sacerdócio de Cristo é imutável, perfeito e eterno. Jesus foi chamado e escolhido por Deus, segundo a virtude da vida incorruptível. Está em Hebreus 7, versículo 16. Esta expressão define o significado de eterno em Salmo 110, versículo 4, e se refere à existência eterna de Jesus, o novo sumo sacerdote, e a partir da perspectiva da sua ressurreição.
Todos os sumos sacerdotes morriam e eram substituídos. E Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, quando ele doou a sua vida por todos nós, ao contrário de que muitos pensavam que Jesus ia ser substituído, ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à direita do Pai, intercedendo por todos nós. Ele está exercendo o seu ministério de intercessor, de reconciliador, né, entre Deus e os homens. Jesus, através da sua morte na cruz, sua vida não foi destruída. Ao contrário, Jesus Cristo, ele foi exaltado e foi estabelecido em seu ofício como sumo sacerdote eterno, como sacrifício perfeito, né? Ele derramou o seu sangue e este sacrifício foi aceito por Deus. Jesus, então, ele cumpre a profecia do Salmo 110, versículo 4, em razão da sua vida ressurreta. Paulo diz que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado e nós continuássemos, né, pregando Jesus Cristo, nós seríamos os mais miseráveis da face da terra. Mas a nossa esperança, a nossa confiança está porque Cristo ressuscitou dos mortos. É a primícia da ressurreição e está vivo, né, exercendo o seu ministério de sumo sacerdote, o seu ofício de sacerdócio, né, de interceder por nós. A vida dele não terminou ali na cruz e ela nunca terá fim. O escritor quer dizer que a lei serviu para seu propósito antes do tempo do cumprimento. Quando Jesus Cristo veio, não tinha mais o porquê ou o propósito de se continuar o mesmo ofício da lei, né, daqueles sacrifícios diários e todos os anos. Mas a lei, ela precisou desaparecer porque ela era defeituosa. Nós lemos nas Escrituras Sagradas que a lei, ela serviu de aio, ela nos conduziu a Cristo, ela apontou a Cristo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que a lei, ela apontava para Cristo, para um sumo sacerdote perfeito, para um sacrifício perfeito, e somente Jesus Cristo pôde cumprir esta profecia. E a lei, ela foi inútil, ela não conseguiu trazer o povo à presença de Deus. A lei mantinha o povo longe de Deus, né? O véu separava. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E com Jesus Cristo, todos nós temos livre acesso ao trono da graça, de onde provém perdão, misericórdia, graça, socorro, providência, cura, milagre. Jesus Cristo, ele abriu este novo caminho para todos nós. Cristo abriu um caminho de acesso, enquanto a lei, ela impedia que o homem se aproximasse de Deus. Quanto ao aspecto de seus atributos, nós vamos falar superioridade de Jesus agora, quanto ao aspecto de seus atributos. Santidade é um dos atributos de Deus e ele é transferível, né, para nós. E sem a santidade, está registrado na palavra de Deus, ninguém verá a Deus. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Uma das exigências da lei era que o sumo sacerdote não apresentasse nenhum defeito. Nem o animal que fosse ser sacrificado
ele não podia apresentar nenhum defeito. Ele deveria ser perfeito. E antes do sacrifício anual, ele era observado, né, por 4 dias, para ver se ele era perfeito mesmo. E nem o sumo sacerdote poderia ter defeito, mas também nem a vítima ela poderia ter defeito. O sacrifício, para ser apresentado para Deus, ele tinha que ser perfeito. Está em Levítico capítulo 21, versículo 16 ao 23. E alguns historiadores interpretam o milagre no horto, quando Jesus restaurou a orelha de Malco, que a teve amputada, né, por Pedro. Nós já falamos em uns outros vídeos sobre isso, quando eles esperavam, né, um Messias político, um Messias que ia travar uma guerra e ia libertá-los, né, do jugo de Roma. Então Pedro desembainhou sua espada e decepou a orelha daquele servo do sacerdote. E Jesus veio e fez um milagre ali no horto, né? Ele ia ser crucificado e Jesus ainda olhava para as pessoas com aquele olhar de misericórdia. E Jesus conhecia, né, diz os historiadores, o íntimo daquele servo, que ele aspirava o cargo, né, o ofício de sacerdote, e ele não podia ser imperfeito. E Jesus então ali restaura a sua orelha. Está em Lucas capítulo 22, versículo 49 a 51. O escritor, no versículo 26, ele menciona características de Jesus em Hebreus. Ele é santo, ósios. Aqui essa palavra está enfatizando a questão do caráter de Jesus, da sua pureza e da sua fidelidade, sem deserção moral. Jesus nunca pecou. Ele foi tentado em suas áreas da sua vida, mas Jesus Cristo, ele não pecou. Ele não cedeu a nenhuma das tentações. E agiu-os, que aponta para a qualidade de ser separado para Deus. Nós estamos falando de ser santo. São 2 palavras gregas que definem bem a santidade de Jesus Cristo. Ele era inocente, que significa inocência, no sentido de não ter malícia e não ter tocado pelo mal, não ser tocado pelo mal. Jesus Cristo, ele era imaculado, que significa sem mácula, e deste modo qualificado para cumprir o papel de sumo sacerdote de Deus. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o Filho de Deus, o Santo de Deus, que havia de nascer. Jesus preenchia todos os requisitos para este ofício maravilhoso, ser sumo sacerdote, ser representante legal do povo diante de Deus. Jesus, deste modo, ele estava qualificado para cumprir o seu papel de sumo sacerdote na presença de Deus. Quando nós ouvimos a palavra sumo pontífice, né? Essa palavra, ela é exclusiva de Jesus. Ele é a única ponte que pode nos levar a Deus. Não existe outro caminho, né? Não existe outra pessoa, outro nome que possa cumprir este ofício tão perfeito que não seja Jesus Cristo. Porém, ele era separado dos pecadores. Jesus, ele veio em carne, viveu entre os pecadores, mas ele era separado dos pecadores. Jesus, ele era totalmente santo. Tudo isso fala da sua perfeição como Filho de Deus. E deste modo,
a sua superioridade à ordem arônica. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Os leitores daquela carta precisavam entender isso. E hoje, muitas religiões precisam entender isso, que Jesus Cristo, somente ele, é o sumo sacerdote perfeito. Seu sacrifício foi único e suficiente pelo pecado. Jesus Cristo ofereceu um sacrifício uma única vez por todas, isto é, um sacrifício sem necessidade de repetição, porque ele próprio era sem pecado. Porque sua inigualável oferta de si mesmo pelo pecado pôs fim a todo o sistema de sacrifícios levíticos, como os diários. Todos acabaram. No templo eram oferecidos sacrifícios dia após dia e anos após ano. E a oferta de Jesus, ela foi inigualável. Ninguém ofereceu um sacrifício tão perfeito como que Jesus ofereceu por toda a humanidade. Ele não cometeu pecado. Nunca houve engano em sua boca. Jesus não se corrompeu com a sociedade daquela época. A nossa confiança é que qualquer pessoa que for a Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, não desfalecerá. Nós encontraremos graça e misericórdia para sermos ajudados em qualquer tipo de necessidade, em nossas tentações, em nossas fraquezas, em nossos pecados e provações, porque nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de cada um de nós. Pois, mediante a intercessão perfeita de Cristo, somos aproximados de Deus. Ele é o nosso único mediador e intercessor no céu. Você pode pensar, mas o escritor falou tanto deste assunto. É porque nós precisamos aprender e entender tanto que Jesus Cristo é o único representante legal que nós temos no céu e o único nome que nós podemos clamar, que nós possamos entrar no trono da graça, que é o lugar santo dos santos. E em outras aulas nós ainda vamos falar bastante sobre este assunto. Amém? O livro aos Hebreus, como eu já disse, é um dos livros mais cristocêntricos de toda a Bíblia Sagrada. Espero ter contribuído com este comentário para que você possa enriquecer as suas aulas. Se você gostou, curte, se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais para que também outras pessoas possam desfrutar da palavra de Deus. E eu aguardo você aqui no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. E eu quero mandar um abraço para as pessoas que têm comentado no meu canal, e são tantas pessoas. Eu sou muito grata a Deus e também pelo seu carinho. E são muitas pessoas. Uns que comentam em todos os vídeos, para você que todos os vídeos têm comentado, um grande abraço para você. Você que comentou pela primeira vez, também Deus te abençoe. Agradeço do fundo do meu coração todas as orações, né? Você que disse que tem orado pelo meu ministério, que Deus continue te abençoando e também continue me abençoando, né? Me dando graça para estar aqui todas as semanas. E nós temos o nosso irmão Anderson Pinto, Alan Tenório, Edionária Ribeiro, Flávia Cristina, nosso irmão Luciano Santos, lá de Tapetinga, Bahia. Um grande abraço para os nossos irmãos aí, para Gildete Silva,
Omni Studio, né? Omni Studio, um abraço também. Nosso irmão Luiz Henrique Silva, o canal Estudos e Pregações Bíblicas, Sônia Paixão, né? Já mandei um abraço outra vez, estou aqui mandando outro abraço para você. Também nossa irmã Neuza Toledo, Weider Z, Jário Ferreira, Eliseu Messias, Levi Gameplays, Elisama, são pessoas que sempre estão aqui. Sidney Alves, Juscelene Brito, Maria de Lourdes, nosso querido irmão José Santana, Ana Paula, Eliane Barros, pediu para me mandar um abraço para todos os irmãos lá da Lagoa Verde, Imperatriz, Maranhão, meu Deus, um abraço para todos vocês aí. E também nossa irmã Liz Gonçalves, João Gonçalves da Lomba, não entendi muito, mas nosso irmão Euna EBD, tá aqui o abraço, viu, irmão? Nosso irmão Ismael Filho, Luciane Araújo, Malu Castro, gente, é muita gente, estou muito feliz com o carinho de todos vocês. Nosso irmão Adalto Domingues, Samuel Games, Mário com Deus, Enilson Lima, Lemuel Brandão, Maria das Graças Gomes, José Francisco da Silva, Assunção Mendes, olha bem, tem que ficar para o final da aula, né? Emília Souza Batista, Adeildo Itatiane, Meire Rose, Neide Castro, Samuel Teixeira, NR Silva, Marcos Silva, Itamara Érica, o canal Filosofia e Teologia, nosso irmão Luciano Santos, Zita Filha de Deus, Sônia Isabel, Noi ou Noi Costa, não entendi bem, irmã, Eliseu Messias, Jairo Ferreira e DG Erson Oliveira. Abraço para todos os irmãos, que somente Deus pode retribuir o carinho de todos vocês. E te aguardo aqui no próximo vídeo, então.